Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar a melhor sobremesa que você já provou. Anote agora a lista de ingredientes e vem comigo. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! E nós vamos iniciar a nossa receita pelo preparo do nosso suspiro. Sim, gente, no vídeo de hoje teremos suspiros caseiros. Comece separando as gemas das claras, mas muito cuidado, pois se você romper a sua gema, você não poderá utilizar essa clara. Quebre também o seu ovo em um pote diferente, para não correr o risco de acabar misturando um ovo estragado aos ovos que estão bons e dessa forma perder todos os ingredientes. Depois de separar as gemas das claras, coloque as claras no bol da batedeira e adicione a elas 15 colheres de sopa de açúcar. E aqui vão as primeiras dicas dessa receita. Para cada uma clara, você deverá utilizar 5 colheres de sopa de açúcar. Levando isso em consideração, se você quiser aumentar ou diminuir a sua receita, é só manter essa regra que eu acabei de falar. A outra dica é que para o preparo desse suspiro, o uso da batedeira é obrigatório, porque esses ingredientes precisarão bater por 15 minutos em velocidade alta, e realizar esse preparo com o fouet ou com batedor de ovos ficaria extremamente cansativo e você talvez não conseguisse atingir o ponto de pico que precisamos. E se você acabou de chegar por aqui e é novo no canal, se inscreva. Ative também as notificações para ser avisado de todas as delícias como essa que postamos por aqui. Deixe também o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. E dessa forma colabore com o nosso trabalho e com o nosso crescimento. Apesar dessas ações não custarem nadinha para você, elas são muito importantes, pois assim o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e começa a nos indicar cada dia mais. Após bater as suas claras com açúcar por 15 minutos, é assim que elas ficarão. É exatamente desse ponto que nós precisamos. Quando as suas claras estiverem assim, coloque elas em um saco de confeitar e aí utilizar o bico fica ao seu critério. Você pode apenas cortar a ponta do saco de confeitar e ir fazendo bolinhas no tabuleiro ou utilizar um bico de pitanga como esse que eu estou utilizando. Enfim, o que você não pode é deixar de fazer essa receita. E atenção a 2 pontos importantíssimos. O primeiro é que vamos utilizar apenas a metade desse merengue para fazer os suspiros pequenos. A outra metade, vamos fazer um disco de suspiro em uma forma redonda. Já o nosso segundo ponto é sobre as formas que estamos utilizando. Elas precisam ser untadas com margarina e enfarinhadas. Dessa forma, seus suspiros não irão grudar no tabuleiro. Já o seu disco de suspiro, você pode colocar ele com o auxílio do saco de confeitar ou colocá-lo diretamente na forma e espalhá-lo com uma colher conforme eu estou fazendo aqui. Independente do jeito que você escolher, tenha em mente que eles ficarão bons do mesmo jeito. Depois de acomodar os seus merengues nas formas, leve-os para assar. Mas atenção, o forno não precisa estar pré-aquecido e você deve assar os seus suspiros em fogo baixo. O tempo que eles levarão para ficar pronto dependerá de cada forno. No meu forno a gás, os meus suspiros levaram 45 minutos para ficarem prontos. Já no forno elétrico, esse tempo pode ser maior ou menor. E aqui estão os meus suspiros depois de prontos. Agora vamos deixá-los esfriar. E vocês podem observar aqui que os meus suspiros ficaram um pouco mais dourado. Eu faço isso desligando o forno e deixando o forno esfriar com o meu suspiro lá dentro. Eu gosto dessa tonalidade dele. Essa nossa receita ela é preparada em etapas. Tem a etapa do suspiro e agora a etapa do creme. No momento em que você iniciar a etapa do suspiro, já coloque as suas gemas para escorrer em uma peneira, pois nós não podemos deixar passar aquela película das gemas para o creme que iremos preparar. Depois de passar as suas gemas pela peneira, e lembre-se de não raspá-las com uma colher nem garfo, coloque-as em uma panela e acrescente a elas uma caixinha de leite condensado. Agora bata bem estes 2 ingredientes até incorporá-los de forma uniforme. Depois de dar o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que ele merece, lembre-se de hypar o vídeo e nos ajude a entrar para o ranking dos vídeos mais hypados do YouTube. Depois de incorporar as gemas ao leite condensado,
Acrescente a essa mistura 3 colheres de sopa de leite em pó e volte a bater bem até que o leite em pó seja absorvido pelos ingredientes que já estavam na panela. E, gente, eu não tenho forno elétrico, por isso não sei quanto tempo os suspiros levam para ficar pronto nesse tipo de forno. Se você tiver e reproduzir essa receita, me conte nos comentários. Agora que o leite em pó foi incorporado aos ingredientes que estavam na panela, acrescente a eles 200 ml de leite e volte a mexer bem até que o leite seja absorvido por esses ingredientes. Quando isso acontecer, leve a panela ao fogo baixo, mexendo constantemente. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários. Aproveitem para me contar também quais receitas vocês gostariam de ver reproduzidas aqui no canal Receitas da Belle. Será um prazer atender aos seus pedidos e responder a todos também. Lembrem-se apenas que às vezes eu demoro um pouco para responder, mas toda quarta-feira eu respondo vocês, ok? E aqui vai mais uma dica, gente. Como eu já falei outras vezes, os vídeos aqui do canal são recheados de dicas que ajudam muito vocês no dia a dia. Então é muito importante que vocês assistam os nossos vídeos até o final e não pulem nenhuma parte, porque de repente, se vocês pularem uma partezinha do vídeo, vocês vão estar pulando justamente a dica. Bom, aqui vai a dica. Eu gosto sempre de utilizar nesse tipo de preparo aqui o fouet. E por quê? Porque o fouet não deixa esse tipo de preparo empelotar, assim também como massas de bolo. Existem ainda outros tipos de preparos onde a utilização do fouet é muito importante. Se vocês quiserem, eu faço aqui no canal um vídeo só mostrando e explicando a utilização e serventia do fouet, mas para isso vocês precisam me pedir aqui embaixo nos comentários, ok? Sabia que agora você pode se tornar membro aqui do canal Receitas da Belle? Como membro, você tem vantagens exclusivas como acesso antecipado aos nossos vídeos, prioridade nas respostas dos comentários e também tem o seu nome creditado como patrocinador aqui do canal. Então venha fazer parte do nosso clube de membros e colabore com o nosso trabalho e com o nosso crescimento. Gente, esse não é um creme que engrossa rapidamente. Ele vai levar um tempinho, ok? Quando o seu creme começar a engrossar, você deverá deixar ele fervendo em fogo baixo até que ele engrosse ainda mais. Mas não esqueça de continuar mexendo. Você só irá parar de mexer quando você retirar o seu creme do fogo. Quando o seu creme engrossar e reduzir, e estiver assim como o meu, ele estará pronto. Nesse momento, desligue o fogo e transfira o seu creme para outro recipiente, cubra com um plástico e deixe-o esfriar. E, gente, aqui vai mais uma dica importantíssima. O melhor da vida é preparar essa sobremesa com um dia de antecedência. Mas se você não tiver tempo, acrescente ao leite do creme uma colher de sopa bem cheia, bem generosa de amido de milho e dissolva o amido no leite antes de misturá-lo aos demais ingredientes. Dessa forma, você conseguirá estruturar a sua sobremesa para que você possa servi-la no mesmo dia do preparo. Bom, dica dada, vamos seguir para a próxima etapa da nossa receita, que é o preparo da nossa geleia. Pique os morangos e coloque-os em uma panela. Em seguida, adicione a eles 4 colheres de sopa de açúcar e o caldo de um limão. Misture bem estes ingredientes e leve a panela ao fogo baixo. Mexa de vez em quando para não correr o risco de grudar no fundo. E aqui vão mais 2 dicas. A primeira é manter o fogo baixíssimo do início ao fim desse preparo. Assim você terá certeza que a sua geleia não irá queimar. A segunda dica é: você não precisa acrescentar água. Tá vendo toda essa água que está aqui na nossa panela? Isso foi proveniente do caldo do limão e da água que os próprios morangos soltaram. Então fique tranquilo, porque esses líquidos são suficientes para dar o ponto da sua geleia. Quando a sua geleia estiver assim como a minha, retire ela do fogo e transfira para outro recipiente e deixe esfriar completamente. Agora você precisa aguardar um pouco até que todos esses preparos fiquem totalmente frios. O último preparo da nossa receita será a finalização do nosso creme. E aqui eu tenho mais uma dica, parece até mentira, né? Então, gente, nessa parte aqui do processo, você tem 2 caminhos para seguir. Um deles é utilizar o creme de leite fresco e o outro é utilizar o preparo para chantilly. Como aqui onde eu moro é muito difícil de eu encontrar creme de leite fresco,
geralmente eu opto por utilizar o preparo para chantilly. Mas também, geralmente, por causa do preço, eu costumo comprar aquela embalagem de 1 litro, o que é muito, uma vez que eu não trabalho com entrega de sobremesas, eu apenas faço para o meu consumo. Então, para que eu não perca aquela quantidade que eu comprei, eu bato aquele 1 litro de preparo para chantilly, uso o que eu vou precisar e o que eu não vou precisar eu congelo para utilizar em uma outra ocasião, que foi o que aconteceu aqui. E aí, nesse caso, quando eu vou utilizar esse preparo novamente, eu retiro ele do freezer com 1 hora de antecedência e deixo ele na parte de baixo da geladeira. Assim, na hora de batê-lo, ele ainda estará bem gelado. Mas antes de bater ele, e aí tem um pulo do gato, você precisa acrescentar a ele 1 colher de sopa de creme de leite. Pode ser sem problema nenhum o creme de leite de caixinha mesmo. Mas, gente, não pode ser em hipótese nenhuma aquelas misturas doidas de creme de leite, porque aquilo não é creme de leite e nem tem uma diferença de preço tão exorbitante que justifique a utilização dele. Então, se você ver isso no mercado, vire a cara, torça o nariz e finja que não está vendo, porque ele não serve. Depois de adicionar o creme de leite ao seu preparo para chantilly e batê-lo até que ele atinja novamente a consistência de chantilly, adicione a ele o creme que preparamos, que também deve estar bem gelado. Volte a bater para que eles dois se misturem e quando isso acontecer, leve o creme que irá se formar para descansar na geladeira por 30 minutos. Após esse tempo, vamos à montagem da nossa sobremesa. E para que você possa desenformar a sua sobremesa, dando a ela aquela aparência maravilhosa que nós vimos no início do vídeo, você deve utilizar uma forma de fundo removível. E para a montagem da sua sobremesa, você fará o seguinte: em um recipiente você irá adicionar leite. Aqui eu estou utilizando mais de 200 ml. E você irá molhar o biscoito champanhe nesse leite. Em seguida, você irá colocar os biscoitos que você está molhando, formando uma cama no fundo da sua forma de fundo removível. E em seguida, sobre os biscoitos, você colocará uma camada generosa do creme que preparamos. Agora, eu vou dar outro pulo do gato. Você pegará alguns dos suspiros que nós preparamos e irá esfarelar ele e colocará sobre o creme conforme eu acabei de fazer. Depois disso, você fará na borda da sua forma, dessa mesma forma que vocês estão vendo aqui, um anel com os suspiros pequenos. Vocês vão dar a volta até um suspiro encontrar com o outro. E galera, estamos nos aproximando do final da nossa receita, por isso eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês colaborarem com o nosso trabalho e com o nosso crescimento, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, deixando o seu like, o seu comentário, hypando, compartilhando e salvando esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha para vocês, elas são muito importantes para a gente. Em seguida, coloque no centro, sobre os suspiros esfarelados, 1/3 da geleia que preparamos. Sobre essa última camada de geleia, você fará uma nova camada dos biscoitos champanhes umedecidos em leite, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Caso você observe que nas pontas ficaram alguns buraquinhos, corte o seu biscoito champanhe em pedaços que encaixem nessas bordas, ok? Quando você terminar de fazer essa nova camada de biscoitos, você deverá vir com uma nova quantidade do creme sobre eles, o equivalente à quantidade que colocamos na primeira camada da nossa sobremesa, ok? Só não esqueça de reservar um pouco desse creme para a finalização da nossa sobremesa, pois no topo ainda iremos utilizar ele. Mas essa quantidade que iremos utilizar no topo não é uma quantidade grande, por isso você pode separar aproximadamente 2 conchas pequenas desse creme para colocar no topo da nossa sobremesa, ok? Quando você terminar de acomodar a segunda camada de creme sobre a segunda camada de biscoitos, você fará um novo anel com os suspiros ao redor da forma, dessa forma aqui, e irá esfarelar no centro mais suspiros.
E sobre os suspiros esfarelados, você colocará metade da geleia que sobrou. Fala a verdade, cada hora que passa essa sobremesa nossa fica mais bonita, não é mesmo? Depois de colocar a segunda camada de geleia sobre o nosso suspiro, você virá com o disco de suspiro fechando tudo. Sobre o disco de suspiro, você colocará o creme que eu falei lá atrás que era para você separar, lembra? Irá espalhá-lo bem, por isso que eu falei que ele não precisa ser uma quantidade grande, porque o interessante aqui é que tenha o creme em cima, mas que ainda assim o disco de suspiro apareça nas bordas, pois aqui nós não iremos utilizar os suspiros pequenos na borda. Sobre o creme, coloque o restante da geleia, mas fracione ela com o auxílio de uma colher, da forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. Caso você coloque toda a sua geleia no centro para espalhar, o visual da sua sobremesa não ficará tão bonito. Depois de colocar a geleia sobre o creme branco, venha beirando a geleia com os suspiros, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Depois de colocar os suspiros ao redor da geleia, venha colocando alguns no centro, dispersando eles. Em seguida, corte morangos em 4 partes e coloque-os também entre os suspiros e sobre a geleia, exatamente da forma que vocês estão me vendo fazer aqui no vídeo. Assim, a sua sobremesa ficará digna de uma vitrine. Quando você terminar de decorar a sua sobremesa, será a hora de levá-la para descansar. E aqui eu tenho a última dica e o último pulo do gato desse vídeo. Se você estiver fazendo a sobremesa para servir no mesmo dia, coloque-a no congelador por no mínimo 1h30. Agora, se você for servi-la apenas no dia seguinte, guarde ela na geladeira. Depois desenforme e sirva essa maravilha. E olha como essa sobremesa ficou maravilhosa, gente. Fala a verdade. Bom, meus amores, então é isso. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!